pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Aberto. Hoje, vamos conversar sobre um caso que aconteceu em uma escola e que gerou diferentes opiniões entre alunos e professores. Um estudante decidiu comemorar seu aniversário durante uma aula de filosofia. O problema é que o professor não foi avisado sobre a comemoração. Ao perceber a situação, ele registrou falta para toda a turma, o que gerou discussão entre os estudantes. Para entender melhor esse caso e conhecer a opinião dos alunos, realizamos uma pesquisa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Segundo as informações coletadas, a estudante Gisele organizou uma comemoração de aniversário durante uma aula de filosofia. A organização ocorreu por meio de mensagens no grupo da turma, mas o professor responsável não recebeu nenhum aviso. Quando a comemoração começou, o professor ficou descontente por não ter sido informado previamente e decidiu aplicar falta para toda a turma. Depois do ocorrido, houve uma conversa entre os envolvidos para esclarecer os fatos e discutir maneiras de evitar situações semelhantes no futuro. Esse acontecimento levantou uma questão interessante. Será que a punição coletiva foi a melhor solução? Ou o diálogo deveria ter acontecido antes? Para responder essa pergunta, realizamos uma enquete com 14 participantes. Na primeira pergunta, queríamos saber se os estudantes concordavam com a decisão do professor. Os resultados mostraram que 70% concordaram com a atitude do professor, enquanto 30% discordaram. Já na segunda pergunta, perguntamos qual seria a melhor forma de resolver o conflito. Novamente, 70% dos entrevistados escolheram o diálogo como principal solução. Além disso, 21% acreditam que alguma punição seria necessária e 90% sugeriram outras alternativas. Esses números mostram que, mesmo entre aqueles que concordam com o professor, a maioria acredita que conversa é a melhor maneira de resolver problemas dentro da escola. Agora vamos discutir um pouco sobre o assunto. Na opinião de vocês, qual foi a principal causa do conflito nessa situação? Eu acredito que foi falta de comunicação. Se o professor tivesse sido avisado antes, provavelmente a comemoração poderia ter acontecido sem problemas. Sim, claro, eu concordo. Ele deixou claro que não era contra a comemoração e nada do tipo, mas ficou chateado porque não foi informado. E sobre a punição coletiva, você acha que foi justa? Não, porque uma pequena parcela dos alunos fez pressão na aniversariante para que o aniversário ficasse para as aulas do professor justamente para não tê-las. E sobre a punição coletiva, você acha que foi justa? Não, eu não acho que foi justo, porque nem todos os alunos saberiam que ia ter o aniversário e acabou que o povo levou falta por nada, porque ninguém sabia que ia ter o aniversário. Além da pesquisa, também conversamos com uma pessoa envolvida no caso, para entender melhor o que aconteceu. A estudante Gisele contou que ficou surpresa com toda a repercussão do episódio. Segundo ela, a relação com o professor não mudou depois do ocorrido e ela acredita que houve um problema de comunicação. Também entrevistamos outro professor da instituição. Ele afirmou que, se tivesse sido avisado com antecedência, permitiria a comemoração normalmente. Segundo ele, o principal problema foi a falta de aviso e, depois do ocorrido, o diálogo era o caminho mais importante para esclarecer a situação. Estamos aqui com o professor entrevistado, Luiz Lira, e vamos fazer algumas perguntas a ele. Bom dia. Bom dia. Qual foi sua primeira reação ao perceber a situação? A situação do aniversário da menina na sala, Exatamente. a minha primeira reação foi de estranhamento, né? Achei estranho chegar para dar aula e a sala tá toda mudada, modificada, não tinha nenhum clima de aula. Pelo contrário, estava acontecendo uma festa, que é algo louvável, mas assim, achei estranho fazer uma festa no horário e no local da minha aula sem eu saber. Certo. O que motivou a decisão de aplicar falta para toda a turma? Não apliquei falta para toda a turma, assim, inicialmente não, né? Tentei 3 vezes ir lá dar aula. Eu disse, não, se eu não conseguir dar a primeira aula, eu vou na segunda. Depois não consegui. Por último, até chamei o diretor de ensino para ir lá comigo, conversar com a turma, dar umas orientações. Como não consegui dar aula, não teve aula, por conta disso, então registrei a aula e botei falta em todo mundo. Nem sei se foi muito correto, mas fiz isso. O senhor acredita que a situação poderia ter sido evitada? Como?
Sem dúvida, eu sempre acredito que essas dificuldades podem ser evitadas pelo diálogo. Pelo diálogo, é só uma questão de comunicação. Eu cederia a minha aula, ou pelo menos parte dela, sem nenhum problema. Se fosse comunicado, não teria nenhuma dificuldade, não. Só dialogar. Na sua opinião, qual é a importância da comunicação entre alunos e professores? A comunicação é uma das principais qualidades da humanidade. As pessoas precisam se comunicar bem. Estudam português para se comunicar bem. Estudam várias disciplinas para se comunicar bem, inclusive filosofia, né? Então, é interessante que a pessoa saiba quem sou eu, o que eu estou pensando, o que eu quero, e que eu também saiba quem é você, o que você está pensando, o que você quer, para que possamos juntos, né, ir atrás do mesmo objetivo, né? Acredito, aliás, a filosofia acredita que muitos dos problemas do mundo hoje em dia são por falhas de comunicação. Essas entrevistas mostram que tanto a estudante quanto os professores enxergam a comunicação como um ponto essencial para evitar conflitos como esse. O caso nos faz refletir sobre a importância do respeito, da comunicação e do diálogo no ambiente escolar. A pesquisa mostrou que a maioria dos estudantes acredita que conversar é o melhor caminho para resolver conflitos e evitar desentendimentos. E assim chegamos ao final de mais um podcast Tudo em Aberto. Esperamos que essa discussão tenha ajudado você a refletir sobre como pequenas falhas de comunicação podem gerar grandes problemas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.